Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para os notívagos. Estamos gravando num dia estranho, né? Sem piadinha de 1 de abril, né? Terça-feira, 9h44, horário Bom Retiro, aqui em New Jersey, em MAGA Country. 8 horas, agora já são 8 horas e 45 minutos da manhã. E você, Samuel, em Tel Aviv, mudou o horário, eu estou confuso, desculpa. Não, eu estou em Córdoba, no horário de verão glorioso da Andaluzia, 14h45, já agora 5 horas mais tarde que aí no Brasil. E que é o mesmo horário ainda em Tel Aviv, Jerusalém e Não, Gaza, Tel correto? Aviv também, surpreendentemente, entrou no horário de verão. Como os religiosos estão no governo, eu poderia apostar que não vai ter horário de verão e eles também empurraram o relógio para frente. Ah, tá bom. Então tá tudo para frente agora, né? Não, mais ou menos. Escuta, tá bom, vamos começar nossa conversa. Samuel, eu queria te elogiar primeiro. Eu acho que a tua determinação para sempre trazer a questão dos reféns na nossa conversa, no Levante, é um negócio muito importante para mim também, sabe? Às vezes eu me desfoco nas conversas, mas eu sempre acabo voltando para os reféns. Eu acho que é fundamental, não adianta. Qualquer assunto sobre pós 7 de outubro, o cenário que vem aí, o que se configura, o que vai dar certo ou não, na equação estão os reféns. Então, primeiro elogio. Teve uma. Sobre os reféns, é importante, reféns. O Yarden Bibas, né, que é hoje não gosto de usar a palavra ícone, o símbolo, mas no fundo é o ícone da tragédia dos reféns, resolveu dar uma entrevista para a televisão, finalmente saiu do seu pranto, da sua dor, e resolveu, escolheu talvez o programa mais lendário e prestigiado do jornalismo americano, que é o 60 Minutes, os 60 Minutos da TV CBS. No ar, foi domingo à noite, foi uma reportagem mais ampla sobre os reféns, mas ele foi o foco, porque é o Arden Bibas. Ele foi muito claro, falou, por que eu escolhi a televisão americana? Porque eu quero falar diretamente ao povo americano e, obviamente, ao Trump. Ou seja, todas as marchas e contramarchas da política internacional, o que você acha, o que você não acha do Trump, para ele foge ao foco. Hoje a gente só vai sair dessa agonia com a pressão do Trump. Então, ele adotou uma posição pragmática corretíssima, de falar, de suplicar ao Trump para fazer alguma coisa. Aí você vai nas redes sociais, de todos os lados, ele recebe, entre aspas, um bombardeio pela sua atitude, que é correta. Bombardeio de gente à esquerda, à direita, não importa. Mas eu acho que a régua moral dele é impecável. Ele fez uma coisa correta. Eu acho que só gente como ele tem direito de opinar, Caio. Você tem razão de dizer que tem um bombardeio nas mídias sociais, todo mundo tem uma opinião, a maioria das pessoas não sabe o que está acontecendo, e mesmo aqueles que sabem o que está acontecendo, eu acho que não tem direito de opinar. Não dá para se colocar no lugar das famílias dos reféns, e essa guerra trouxe uma nova terminologia. Do mesmo jeito que 7/11, o 11 de setembro, virou um... 9/11. 9/11, o 11 de setembro, virou um termo na ciência política, o 7 de outubro virou um termo e refém virou um termo. Se antes a gente falava tá refém disso, tá refém daquilo, hoje é difícil usar o termo refém sem associar imediatamente ao que está acontecendo com esses israelenses que ainda estão lá. Então, aí a gente chega naquela situação, trazendo para o lodo da política, da geopolítica, das táticas de guerra. Então, nós estamos vendo uma situação, dois pontos interessantes sobre Gaza. Número um, então, nós estamos vendo um cenário de Israel, militarmente, politicamente, anunciando que vamos expandir as operações em Gaza. E um dos argumentos, ou alegação, para expandir é uma maneira de pressionar o Hamas a fazer alguma coisa, sair desse impasse que as negociações em si não vão para lugar nenhum. Então, vamos negociar militarmente, né? Então, vamos expandir as operações. É claro que tem uma maneira de ver isso que não,
o governo Netanyahu não está só vendo a questão dos reféns. A expansão em Gaza vale pela expansão em si em Gaza, não apenas como arma, literalmente, de negociação com os reféns. O fato concreto, que eu vou usar um termo, depois você fala o que você quiser, o Netanyahu tem a doutrina do que eu chamo hoje em dia de 21%. O que significa a cifra 21%? De acordo com pesquisas, eu estou usando 21% da pesquisa mais recente do canal 12, que é o canal mais influente da televisão em Israel, é basicamente a percentagem da opinião pública de Israel que está do lado do Netanyahu nessa questão. Ou seja, que a questão de jogar duro na guerra está acima da questão dos reféns. Enquanto 75% dos israelenses acham que, mesmo que por hora a gente tenha que suspender a guerra, ninguém está falando em acordo de paz, temos que suspender agora se a gente conseguir trazer os reféns restantes de volta. Então, Netanyahu é 21%. Ele vai adiante pela guerra, que é com uma parcela, talvez um quarto, um quinto da população de Israel, a favor dessa maneira de, mesmo dizendo que estamos expandindo a guerra em Gaza, que talvez leve a uma ocupação crescente militar a curto prazo, porque isso pode trazer os reféns de volta. Eu não sei. Eu confesso que, em termos puramente militares, eu não sei até que ponto o Hamas vai fazer alguma concessão a essa altura, porque o Hamas não tem o que fazer. O Hamas, sem reféns, ele perde a razão de ser em termos da guerra. Então, esse é exatamente o ponto, Caio. Então, de novo, é muito difícil analisar isso de longe, é muito difícil se colocar na posição daqueles que tomam as decisões. Então, vamos analisar como essas decisões são tomadas. Primeiro, todo o gabinete de segurança concordou com a decisão do Netanyahu, ou do governo, de reiniciar as hostilidades em Gaza. Isso tem a... Lembrando que o gabinete, desculpa, só lembrando que o gabinete hoje em dia é um gabinete dele. Não, 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 hoje em dia as decisões hoje são, ele conseguiu ter um gabinete homogêneo. mas o Não tem líder como antes. o líder do Mossad que ele está propondo substituir também estava a favor do Do Shin Bet, recolhimento. você disse, do Mossad. Perdão, o líder do Shin Bet, que está sendo, em princípio, substituído. Ele também concordou com essa ação. Então, tem uma unanimidade, apesar de o Netanyahu ter se cercado de yes men que fazem aquilo que ele propõe, mas nós já estamos vendo algum resultado. O impasse em relação às negociações já se transformou numa proposta egípcia que eventualmente pode ser aceita pelo Hamas, de libertar 5 reféns em troca de 50 dias de paz. Os israelenses estão... 50 dias de cessar-fogo, os israelenses estão pressionando por mais. Esses dias houve lançamento de foguetes a partir da faixa de Gaza, o que legitima as ações dos israelenses para ocupar áreas mais amplas para impedir que isso volte a acontecer. Então é uma situação muito dinâmica, muito fluida e realmente aqueles que acreditam que entregar o controle da faixa de Gaza para o que restou do Hamas em troca dos reféns é uma solução, não levam em conta que provavelmente o Hamas não vai libertar todos os reféns. Esse é o grande dilema de uma aposta numa solução desse tipo. Eu concordo com esse ponto, mas aí eu vou te pegar um pouco na sua contradição. Se você vê do lado dos reféns, a mínima esperança é de um valor inestimável. Que foi a mesma questão que a gente começou a conversa sobre Yarden Bibas. Talvez fosse uma fantasia, um escape emocional. Sempre, até o último momento, havia aquela esperança que a gente sabia que, eu não vou usar a palavra falsa, mas era falsa, que talvez a mulher e as crianças estivessem vivas, quando mais ou menos ninguém podia assumir abertamente o fato que a inteligência de Israel já sabia que a família dele já tinha morrido. Mas não podia baixar a bola,
porque é assim que você funciona, porque o que dá coesão para Israel hoje em dia é essa determinação para tirar os reféns de Gaza, mesmo ao preço de você interromper a guerra por um momento. Então, sabe, se a gente coloca os reféns acima de tudo, usando um jargão que a gente usa muito no Brasil em outras situações, então você entende por que 75% da população de Israel mantém essa firme determinação de colocar isso além de tudo. Eu não vou discutir, eu concordo que tem momentos na história, se você é um líder genuíno, você passa por cima da opinião pública. Não estou dizendo que você é ditador, não é ditador, não é isso. Liderança significa tomar decisões corajosas, mesmo que essas decisões colidam com os anseios da sua população. Sim, esses 75% que estão incondicionalmente a favor de fazer qualquer coisa pelos reféns, eles fazem isso porque eles se colocam no lugar dos reféns. Evidente. Eles são São teus cidadãos filhos, seus israelenses pais, seus irmãos. e que poderiam ter sido potenciais vítimas de um ataque como esse. Nós temos inúmeros episódios em Israel de ataques terroristas que fizeram reféns em ônibus, em restaurantes, antes da época do terrorismo suicida. E todos os israelenses, em princípio, sempre estiveram sujeitos a essas situações. E concordo com o dilema. A nossa conclusão sobre essa determinação de libertar os reféns não é só nossa, é do Hamas. O Hamas faz a mesma leitura. Ele sabe que tem esse trunfo nas mãos, essa carta de valor inestimável, porque o Hamas sabe que a única maneira de deter as operações militares de Israel são os reféns, porque a população de Israel quer isso. Então, nós estamos nesse jogo que, ironicamente, não vai para lugar nenhum, a não ser, claro, em algum momento, talvez se haja uma situação em termos puramente militar que o jogo mude, que você, de alguma maneira, a liderança do refém, mais essa nova liderança, aceite algum tipo de acordo que está no ar, o próprio governo Netanyahu fala, se a liderança cair fora de Gaza, aí pode ter um cessar-fogo, vocês podem não sei para onde, Isso sabe? isso é o que está na mesa, Caio. Nós temos hoje uma série de outros atores atuando no Oriente Médio, que de alguma forma, influenciam também essa situação. O Trump, nesse momento, está preocupado com a questão comercial, então a gente não ouve ele falar, basicamente sobre isso. A questão de um possível acordo nuclear com o Irã Vamos voltou entrar à nisso. pauta com muita pressão do Trump sobre os iranianos. Os turcos estão passando lá por um princípio de revolução, então todo aquele movimento na Síria, de repente, perdeu relevância porque os turcos estão preocupados com as suas próprias questões internas, e os egípcios estão atuando no seu movimento de tentar intermediar algum tipo de acordo com o Hamas, depois de terem feito a sua proposta, que provavelmente nesse momento não vai avançar, porque ela não tá na lista de prioridades. Então, Lembrando que só, eu queria entrar no Irã, porque você trouxe o gancho, mas o Egito está muito nervoso. Nervoso, inclusive, com a preocupação de ter o tapete puxado pelo governo Trump e uma situação mais tensa nas relações com Israel no Sinai, sabe? Israel acusando o Egito de violações do acordo e uma história que eu acho pessoalmente mirabolante, talvez você tenha uma outra visão, que é a ideia de pressões do governo americano de Israel para que o Egito aceite centenas de milhares de refugiados palestinos para o Sinai. Né? o E o Egito, Egito obviamente, não quer. Né? o Egito, como todo o Oriente Médio, sabem que quando os palestinos saem de um lugar, eles não voltam. Então, Claro, isso e não isso querem. provavelmente não vai acontecer, a não ser que haja
uma pressão intolerável. Vamos lembrar, quem está nos escutando, que o Egito, desde 1979, depende fundamentalmente do apoio americano. A economia egípcia sempre esteve falida e desde o 7 de outubro ela está falida ao quadrado, porque perdeu o turismo, perdeu os recursos de trânsito dos navios pelo canal de Suez. Eles estão num enorme buraco, eles não têm dinheiro para comprar trigo para oferecer pão para a população. E, enquanto isso, estão investindo muito em armamento e os estrategistas israelenses têm estado preocupados porque a maior parte desse investimento está sendo feito para armas que estão olhando para a fronteira israelense e não para a Líbia, não para o Sudão. Então, Não, tem. é, nós estamos vendo essas reviravoltas, já usamos esse termo reviravoltas logo no começo do podcast, em vários termos. Mas lembrando que o general Sisi, no poder no Egito, ele está aí por uma razão. Ele chegou ao poder derrubando quem? A Fraternidade Muçulmana, que é a organização que é patrono do Hamas. Ali atrás, então, a ideia de ter os palestinos de Gaza no país dele, ele é uma ameaça direta ao seu existencial próprio regime. Já conversamos sobre isso, no caso da Jordânia é a mesma coisa, então não vem. Sobre o Irã, então o que nós temos esses dias? Você falou que o Trump está mais focado nas tarifas, concordo. Mas daqui 10 minutos ele pode trocar de foco também. A gente conhece o Trump. Uh, mas essa impaciência dele se manifesta agora, porque desde que ele tomou posse na campanha eleitoral, ele falou: não, eu vou resolver a guerra da Ucrânia, eu vou resolver essa questão nuclear iraniana, né? Mas a tendência do Trump sempre nesses casos específicos da Ucrânia e do Irã, tentar evitar a guerra. O discurso dele endurece, então, em parte, endurece como negociação. Mas o drama é o seguinte: a gente aprendeu isso com o Obama, no caso da Síria, quando você faz ultimatos e você traça linhas vermelhas, no caso do Obama, era a questão de armas químicas da ex-ditadura Assad, que ele disse que não podia, ele não foi adiante para concretizar o ultimato. Esse agora é a questão do Trump. Se ele faz o ultimato para a ditadura dos ayatollahs, fala: vocês têm 2 meses para fazer um acordo, e não tem um acordo, o que ele vai fazer? Vai bombardear o Irã? Eu não sei. Eu não sei. Mas se você. Então tem um jogo de credibilidade. Então ele está numa situação. O Trump fala demais. Você nunca sabe se ele está cascateando ou vai efetivar. Voltamos ao que a gente chama o Trump de Madman Theory, teoria do homem louco. Como se ele. O que eu estou vendo agora, ele endureceu a retórica contra o Irã. E o Irã está fazendo a coisa óbvia, também endureceu a retórica. Por enquanto é uma fuzilaria verbal entre os dois lados. Eu acredito que, não agora, mas a única solução que eu estou vendo cada vez mais é militar. O problema é Nesse- que a retirada dos Estados Unidos do acordo nuclear com o Irã tinha muito mais a ver com o que não estava no acordo do que com o que estava. O Trump, no primeiro mandato dele, disse: não adianta nada, nós temos um acordo nuclear se o Irã continua armando seus proxies e desestabilizando a região, se o Irã continua com seu programa balístico. Então vamos fazer um novo acordo que inclua isso. Isso os iranianos rejeitam totalmente. Todas as declarações da liderança iraniana dizem: podemos conversar sobre o acordo nuclear, mas não vamos conversar sobre os outros itens. Então isso está num impasse e realmente vamos ver em 2 meses o que os Estados Unidos estão dispostos a fazer, porque o Irã sabe que está enfraquecido, está vulnerável e os preços do petróleo caíram. Se houver uma recessão, a China compra menos petróleo do Irã, tem a Rússia competindo com eles. Então, eles não estão numa situação agradável. E tem um fato essencial: eu não sei que tipo de acordo o Trump tem com o Putin. Sabe, ele pode fazer um acordo. Sabe? Escuta, eu vou ser leniente, bacana com você na Ucrânia, mas sabe, o Trump é transacional. O que você vai me dar em troca? O Putin pode dizer: então eu posso puxar o tapete.
persa. Literalmente, literalmente, o tapete voador, não tem mais tapete voador ali, não tem, porque, sabe, o que que eu ganho? Então, sabe, nós estamos num mundo extremamente cínico e transacional, sempre é, mas é muito, de maneira muito assintosa hoje em dia. No caso do Trump, mas há um outro perigo, porque o Trump, na obsessão, ele tem obsessão por acordos, ele se acha um grande fazedor de acordos, né? Em inglês se diz deal maker. Ele talvez prefira um mau acordo do que não conseguir um acordo. Um dos motivos que ele rasgou o acordo nuclear com o Irã no primeiro governo, porque aquele acordo foi assinado pelo Obama. Exatamente. Então havia uma coisa muito, sabe, é o ego dele. Então, que tipo de acordo? Eu concordo com você, o que mudou muito mais do que os defeitos daquele acordo, você tem toda a razão, tudo que você apontou sobre as falhas daquele acordo podia ter sido melhor, mas no final das contas, a própria inteligência de Israel achou que aquele, era melhor aquele acordo naquele momento do que um ataque contra o Irã. Sabe, não gostamos do acordo, mas é o fato que a situação mudou. O Irã está mais vulnerável. Então não é tanto a questão que tem que melhorar o acordo. O Irã está numa situação pior e pode forçá-lo a fazer algum acordo. E não só isso, Caio, naquele momento, um ataque contra o Irã significava um ataque israelense contra o Claro, Irã, não havia nenhuma expectativa de uma participação dos Estados Unidos. Agora nós estamos falando de uma formulação diferente, aviões indo para a base americana de Diego Garcia, dois exatamente. aviões indo para a região, eles estão mostrando que estão dispostos a se engajar. A pergunta é Eu se acho que isso é seriam mais. fundamental. Eu ia comentar, ninguém sabe o que é a base Diego Garcia, não é uma, Ah, o pessoal não tem que ir fica, lá no não fica, Google e olhar não no fica no mapa. México. A base de Diego Garcia não fica no México, ela fica no Oceano Índico, né? Não estamos ao vivo, não dá para mostrar no mapa. É no Índico, é longe pra cacete, longe de tudo, Mas tem mas uma linha direta é de, exatamente. acesso ao Irã. Um B2, bombardeio B2, chega de Diego Garcia, né, que é uma base britânica, inclusive, né? Diego Garcia é uma base britânica. É incrível, muda governo nos Estados Unidos, muda governo na Grã-Bretanha, mas eles sempre estão juntos. Não importa se é esquerda, direita, não, né? Nesse ponto eles estão juntos, como no caso dos Houthis, né? É a relação especial que os Estados Ainda Unidos têm funciona, com né? a Inglaterra desde que eram colônia da Inglaterra. É verdade. Mesmo, por mais que o Trump tente melar, ele não consegue melar essa relação especial, tudo porque ele quer um dia se encontrar com o rei. O negócio dele é se encontrar com o rei Charles, então eu vou manter essa relação especial, que eu quero ir no palácio, quero ter um jantar de gala com o rei Charles e etc. Mas você tem, então nós estamos, eu acho que estamos chegando numa situação talvez mais de fato decisiva. Mas ainda assim, a questão de enviar os subbombardeios para a base de Diego Garcia, também não sei se é parte de uma tática de negociação. Claro, tudo com o Trump você nunca sabe, a gente só descobre no dia seguinte, né? Se ele está levando. No caso dos Houthis, eu estou sempre confuso agora, você me confundiu. Com a, Houthis, é Houthis, em inglês é Houthis. Ah, o Trump está anunciando que eles foram dizimados, sabe? Isso, mas eu acho muito curioso que ele fez esse anúncio depois daquele escândalo envolvendo a troca de mensagens, que o nosso querido jornalista Jeffrey Goldberg teve acesso às mensagens sobre os ataques. Não sei, sabe? Eu não sei se eles foram dizimados. O fato de Trump ter falado não quer dizer absolutamente nada para mim. O que sai na boca do Trump é Nó- trumpismo, Nós é vamos saber, cascata, nós vamos depois, saber claro. quanto eles foram afetados, Se parece chegar se no se Vietnã nem foguetes, diminuírem os claro. incidentes. Claro, claro, é Quanto isso aí. Então é preciso ver na prática. A palavra em si do Trump, não, objetivamente, enquanto você tem toda a razão, a frequência de lançamento de foguetes e de drones, né? Então nós vamos sentir, né? Então tem toda a razão. Escuta, você tem alguma dica? não, hoje eu só tenho prêmio. Tá bom. Então antes da gente ir para Mas eu sei que você tem uma dica muito tem, interessante. tem. Eu continuo sendo sem vergonha, fazendo jabá. Não quer dizer que eu vou num lugar, mas eu acho importante a gente promover dicas paulistanas, judaicamente paulistanas, porque nós somos, meu, do Bom Retiro, né? Não precisa ser no Bom Retiro, mas é em São Paulo. Aí eu descobri, agora eu frequento o Instagram, nunca tinha frequentado. Lugar para dica de comida é Instagram. Livro deve ter lugar melhor, mas comida você tem que ir no Instagram. Aí eu descobri o shakshuka. Você que é o nosso israelense aqui, da dupla, você pode até contar o que é shakshuka. Então, o que é shakshuka primeiro? Explica para quem não Shakshuka sabe. é um
prato que os israelenses comem normalmente num café da manhã ou num brunch, feito com tomate, muito tempero, Tempero, é. e 2 ovos que são colocados no final e que se come sem eles terem cozinhado lá dentro daquela maçaroca. É muito gostoso. Quem não conhece talvez não goste do que vê, mas eu recomendo porque é uma delícia. Eu fiz um curso na internet de 5 minutos, eu já sabia o que que era, mas eu queria que você falasse. Eu virei especialista em hoje em dia você vira especialista naquela coisa. Hoje eu sou especialista em Covid. Ah, amanhã eu sou especialista em Ucrânia. Agora somos especialistas em shakshuka. Então o restaurante chama Shakshuka, fica na rua Piracuama, nas Perdizes, em São Paulo, que para quem não sabe, que não é da colônia, né, é um bairro cada vez mais judaico em São Paulo, as Perdizes. Está tendo uma migração, uma aliá muito de Genópolis para Perdizes. E que eu acho legal, ele se diz, um restaurante com tempero líbio e alma judaica. Sabe? Shakshuka é basicamente África do Norte. Né? Tem umas polêmicas se é Turquia, Império, Infelizmente, na Líbia e no norte da África só sobrou alma judaica, corpos judaicos, exatamente. só em alguns dos cemitérios. Como dizia meu querido amigo Nelsinho Mota, né? Deve ter cerca de um judeu em um desses. Na Síria tinha 7. Eu soube agora que na Síria tínhamos 7 judeus. Se soube isso depois do que. E no Afeganistão também tinha cerca de 1. A gente sabe só no Marrocos. É o único país que, de fato, na África do Norte e no Irã, né? Que ainda tem uma comunidade judaica. Escuta, vamos para os prêmios? Vamos para os Bom prêmios. retiro e mau retiro. E dou a honra, eu já dei o jabá culinário, agora você dá o primeiro prêmio. Ok. Mau retiro para o currículo escolar das crianças palestinas. Eu estava lendo uma análise que acabou de sair, que diz que, apesar de todos os esforços, apesar de toda a propaganda, apesar de todo o posicionamento da chamada autoridade palestina moderada, o currículo das crianças palestinas não mudou. Para dar alguns exemplos. Eles têm elementos que vêm direto dos protocolos dos sábios de Sião em relação à influência judaica no mundo. Eles glorificam o sacrifício e a guerra religiosa que eles denominam de jihad. Eles usam termos absolutamente inapropriados para ensinar o alfabeto para as crianças. Por exemplo, o equivalente à letra Shin, que é o SH no nosso português. Eles usam o termo Shahid Kemartir, aquele terrorista que se explode, para exemplificar a letra. Quando eles dão aula de matemática, eles usam o número de palestinos mortos para ensinar os números para as crianças. E, finalmente, os mapas que nós encontramos nos livros didáticos das crianças palestinas têm Tel Aviv como a capital de Israel quando Israel é mencionada, mas a maioria dos mapas mostra uma Palestina do rio ao mar, sem sequer mencionar que Israel existe. Então, mau retiro para a autoridade palestina e para o ensino que eles estão dando para as crianças, que só perpetua o conflito. Depois dessa tua dica educacional, né, entre aspas, eu vou ser generoso, eu vou dar 2 bons retiros. O primeiro é um assunto que a gente devia ter comentado lá atrás, por isso que eu acrescentei agora. Eu quero dar um bom retiro primeiro para quem se manifestou em Gaza contra o Hamas. Tivemos protestos em Gaza, os números variam, quantos foram? Centenas, milhares. Eu não quero inflar as expectativas, deixar bem claro que o fato de ocorrer um protesto contra o Hamas, que é um grupo que aterroriza também a população em Gaza, não quer dizer que é um protesto pró-Israel, obviamente que não.
não é isso, mas você ter um protesto contra o Hamas mostra, de um lado, o desespero da população, a indignação da população contra o terror do Hamas, que trouxe essa guerra, com seus ataques no 7 de outubro. O principal culpado pela destruição em Gaza, obviamente, é o Hamas. Os sinais são que esses protestos já murcharam, mas não quer dizer que eles possam ou não ser retomados. O Hamas foi esperto, no primeiro momento não foi lá e não metralhou o pessoal, foi mais uma política de intimidação, e depois sequestraram um dos líderes, ele foi torturado e assassinado. E depois assassinaram mais pessoas, dizendo que eram, entre aspas, colaboradores do sionismo. Né? Então eu queria dar esse prêmio. Eu vou te dar rapidamente, antes de dar meu segundo prêmio, você quer comentar alguma coisa sobre isso? Sim, é importante lembrar que esses protestos eles só surgem porque a situação dos civis em Gaza se torna insustentável. Não é um protesto que diz libertem os reféns porque os Não, reféns não é isso, não deveriam está isso. Não. estar presos ou os israelenses têm o direito de se defender depois do ataque. É Não, basicamente um protesto que diz o Hamas tornou a situação em Gaza insustentável, então vamos encerrar essa guerra e o Hamas tem que fazer a sua parte. Para isso ficar bem claro para quem está nos e escutando. deixando claro que você que é o copo meio vazio, o seu copo meio cheio, qualquer movimento dessa natureza abre algumas oportunidades políticas. Resta saber como Israel vai reagir a essa oportunidade. O meu outro prêmio é a segunda vez consecutiva que nós vamos dar um prêmio, não especificamente, no teu caso, você deu ao Jeffrey Goldberg, o jornalista que recebeu as mensagens sobre os ataques americanos, dos Houthis do alto comando do governo Trump. Mas para a revista dele, a revista The Atlantic, que é uma ótima revista. Para quem não sabe, a The Atlantic é propriedade da viúva do Steve Jobs. Como tem o Bezos, é o dono do Washington Post, ela é a dona da revista Atlantic, que é uma revista que está indo bem. Claro, ela tem essa injeção de grana, mas está indo bem. E voltou a imprimir, exemplo. Imagina uma revista que tem papel. Vale a pena ter mais revista no papel, não só na internet, que ela está indo bem. Por quê? Ela publicou uma excelente reportagem devastadora sobre a hipocrisia das organizações de direitos humanos, que desce o cacete Israel e silenciam sobre as atrocidades cometidas pelo Hamas. Sabe? Então, parabéns para a revista, que é a mesma posição, inclusive, de quem escreveu uma op-ed para o pessoal do capítulo israelense da Anistia Internacional. Eles foram expurgados pela Anistia Internacional, porque a Anistia Internacional estava passando pano para o Hamas. Só queria que se desse cacete em Israel e não no Hamas. E a Atlantic fez essa reportagem muito grande, então parabéns mais uma vez para a revista The Atlantic. Né? Segunda semana consecutiva, bom retiro para a Atlantic. Né? Legal. Escuta... Vão achar que você está no playlist deles. Não, eu sou só assinante. É uma ótima revista, sou assinante. É um preço... Não, é uma revista que merece ser lida, por todos os assuntos dela. Escuta, antes de despedir, lembrando, semana que vem seremos abençoados por um convidado. Né? Aliás, as reações da vinda do Pedro Doria foram muito positivas. Que ótimo. O importante é que o pessoal que nos escuta goste daquilo que a gente tem para oferecer. Teve um papo nosso com o Pedro sobre antissemitismo, antisionismo, foi muito bom. Um outro dia eu queria continuar a polêmica com você. Ele não vai estar, sabe? A gente teve um papo muito bom, muito interessante, intrigante, instigante, né? Nós vamos continuar um outro dia sobre esse tema da tipologia do antissemitismo. Mas fica para uma outra ocasião, porque nós estamos aqui no tardar da hora, né? Então, semana que vem a gente volta, uma troika aqui. Caio, Samuel e o convidado. Valeu, pessoal. Tenho dito, tenho falado. Obrigado pela companhia. Obrigado, até a próxima. O podcast Levante é uma produção da Stand With Us Brasil. Captação e edição, Victor Livy. Direção e finalização, Dinho Lima. Identidade visual, Camila S. Kuckerman.